Olá, irmãos, boa noite. Cá estamos então para a terceira mensagem e vamos falar então da grande crise financeira e o sábado, ok? Vamos continuar aqui na cronologia dos eventos finais. Nós já vimos algumas coisas interessantes. Nós vimos, por exemplo, então, começámos no sábado a ver então esta luta que a Bíblia nos apresenta entre o selo de Deus vivo, que se encontra em Apocalipse capítulo 7, e a marca da besta, que se encontra em Apocalipse 13. E chegámos a esta conclusão, então, pela palavra de Deus, que será uma luta final entre o sábado e o domingo. Vimos também, a partir da profecia de Ezequiel 21, que a Bíblia nos apresenta que desde que a profecia que foi dada ao último rei de Israel, iria haver uma sequência de reinos, não de reinos dirigidos pelo Senhor, mas dirigidos pelo inimigo. E essa sequência de reinos ia culminar com o último, que seria os Estados Unidos, o que quer dizer que nós estamos a viver na fase final da história deste planeta. Também vimos, através dessa profecia, e juntando a profecia de Apocalipse 17, que estes são os dois poderes de que fala Apocalipse 13. Então, a besta do mar, a besta da terra, os animais que João viu, representam então Roma papal e os Estados Unidos, os poderes que, no tempo do fim, vão liderar então este movimento contra a lei de Deus. E fomos estudar a história. Não sei se se lembram, nós fomos ver que no passado houve, se quisermos dizer, 5 fases diferentes da lei dominical. Começou com uma lei de descanso ao domingo e a lei foi ficando cada vez, ao longo do tempo, ficando cada vez mais apertada, até finalmente ser a pena de morte. Então nós vimos que no passado houve 5 leis e a proposta é nós estudarmos ao longo desta semana como é que será no futuro. Quantas leis dominicais existirão no futuro? Já vimos que pelo menos uma vai existir, certo? A que nós já estudamos, então, é o descanso domingo, a primeira lei, que se encontra em Apocalipse 13, 14, e que, como no passado, não terá consequências para o povo de Deus, mas será um sinal que os eventos finais vão se iniciar. Eu sei que está ali no ecrã, mas eu gosto de fazer perguntas. Ainda se lembram dos 2 argumentos que serão usados para a implementação desta lei? Sim? O argumento moral e científico. E nós chegamos à conclusão que este argumento não são argumentos que vão ser utilizados no futuro, mas são argumentos que estão a ser utilizados hoje. Portanto, isto já não é uma profecia, é algo que está a acontecer. Ora, como é que isto vai acontecer? No Grande Conflito, e é um livro que tem detalhes muito importantes sobre os eventos finais, diz o seguinte, que aliás nós podemos ver isto também em Apocalipse capítulo 16. Diz o seguinte, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Isto é o que nós temos estado a ver, esta aliança entre a parte religiosa e a parte civil que aconteceu no passado entre a Igreja de Roma e inicialmente o Império Romano e depois os Estados europeus. A Bíblia apresenta-se que será repetida no futuro. Será criada uma imagem, em Apocalipse 13 é exatamente isso que nos diz. E essa imagem será feita agora pelas igrejas da América do Norte, que são igrejas protestantes, que vão influenciar o Estado, influenciar o governo a promulgar estas leis. Então, a imagem da besta, que fala Apocalipse 13, representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta, que foi o que nós tivemos a ver no sábado. Então, o que é que a profecia nos está aqui a querer dizer? Mais uma vez, temos uma repetição da história. O poder religioso dá as mãos ao poder civil para a imposição de leis. Mas sabem que, e muitas vezes me perguntam, o que é que falta para isto acontecer, para a lei dominical ser imposta? Sabem que falta uma coisa, é que
já há bastantes anos, nos Estados Unidos foi promulgada uma emenda à Constituição. Não sei se já ouviram falar. Chama-se a Emenda Johnson. A Emenda Johnson, que tem o nome da pessoa que propôs essa emenda à Constituição, faz uma separação total entre a Igreja e o Estado. Ok? E é muito interessante, porquê? Porque não é permitido nos Estados Unidos as igrejas influenciarem o poder político. Não podem fazer doações para os candidatos políticos, não podem apoiar candidatos políticos, não podem oficialmente dizer qual os partidos ou as opiniões políticas que eles apoiam. Ora, existindo uma separação entre o poder religioso e o poder civil, como é que é possível as igrejas influenciarem o Estado a promulgar leis? É muito interessante porque já há uns anos atrás, e esta notícia já tem algum tempo, diz aqui esta notícia no New York Times, falando do presidente atual, que diz que ele promete trazer uma nova era de poder cristão. É muito interessante o que diz esta notícia, eu partilho com vocês. Nos seus eventos finais de campanha com ativistas e políticos cristãos conservadores, o Sr. Trump promete elevar não apenas as suas prioridades políticas, mas também a sua influência ideológica. Ele afirma que irá reafirmar que Deus criou apenas 2 géneros, masculino e feminino. E, aliás, nós vimos ordens executivas logo no início do seu mandato a dizer exatamente isso. Neste momento, nos Estados Unidos só há 2 géneros, masculino e feminino. No entanto, ele continua, criará uma task force federal para combater o preconceito anticristão e dará maior acesso a líderes cristãos conservadores, caso seja eleito. Será diretamente no gabinete oval e comigo, disse Trump a pastores na Geórgia. Temos de salvar a religião neste país. Ora, uma das promessas eleitorais, quer desta campanha, quer da anterior, era voltar a apoiar as religiões cristãs no país. Mas como? Ele deu uma entrevista onde ele explica o que é que ele pretende fazer. Ele pretende fazer o quê? Já agora está ali a capa da entrevista. Trump promete derrubar a barreira entre quê? A Igreja e o Estado. Ora, reparem bem no que ele diz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou quinta-feira um novo desafio em sua ainda curta, mas agitada presidência. Acabar com um dos pilares fundamentais que sustentam a rígida separação entre a Igreja e Estado no país que dirige. Ou seja, ele quer acabar com a emenda de Johnson. Vou acabar com ela. Vou destruir completamente a emenda de Johnson e vou permitir que os representantes da fé falem livremente e sem medo de represálias. Vou fazê-lo, lembrem-se disso, disse Trump na quinta-feira durante o café da manhã do Dia Nacional da Oração em Washington. É uma cláusula que estipula que entidades livres de pagamento de impostos, como as igrejas e organizações de caridade, não podem participar direta ou indiretamente de nenhuma campanha política a favor ou contra um candidato. Desse modo, impede que líderes religiosos usem os púlpitos para manifestar o seu apoio e oposição a um candidato com o objetivo de influenciar a sua congregação. Aliás, o texto do jornal é muito claro. Reparem no que é que diz. A emenda de Johnson impediu nossos pastores de dizer o que pensam dos seus púlpitos. Se querem falar de cristianismo, se querem pregar e falar de política, não podem fazê-lo, porque se arriscam a perder a sua isenção fiscal, afirmou. Nossa República, os Estados Unidos, foi criada sobre a base de que a liberdade não é um presente do governo, mas de Deus, disse Trump na quinta-feira. O aceno ao setor religioso mais conservador do país, e esse que votou em Trump, é indiscutível. Acabar com a emenda de Johnson é uma das promessas da campanha. Ora, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se ele vai ou não acabar com a emenda de Johnson, mas o que é certo é que nós vemos políticos a afirmar publicamente que querem fazer o quê? Acabar com o quê? Com a separação que existe entre a Igreja e o Estado. Ora, conhecendo as profecias,
Acham que mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer, sim ou não? Sim. Porque as profecias dizem exatamente isso. É o poder religioso dos Estados Unidos que vai influenciar o poder político para que as leis que vamos estudar durante esta semana possam ser implementadas. Então, quando nós lemos, e eu não sei se o Trump vai fazer isso ou não, ele já o tentou fazer na primeira vez que ele foi presidente, não conseguiu, porque isto é preciso ser aprovado no Senado, e ele tinha a minoria no Senado. Mas o que é certo é que nós vemos políticos proeminentes e até presidentes dos Estados Unidos a dizer que querem fazer isso. Querem terminar com a separação entre a Igreja e o Estado. Ou seja, mais uma vez, o que é que nós estamos a ver em direto? Nós estamos a ver as profecias a se cumprirem. E como eu disse, eu não sei se ele vai conseguir ou não. Mas o que é certo é que este discurso é exatamente alinhado com aquilo que nós estudamos nas profecias. Mas nós vimos, ontem, que quando surgir esta primeira lei, a lei de observar o domingo, assim como no passado, ela não vai afetar o povo de Deus, aqueles que querem seguir com a Bíblia. Mas nós vimos que o objetivo final, assim como no passado, é impedir que as pessoas façam o quê? Lembram-se daquele português que foi morto no século XVI? Foi morto pelo porquê? Ele não foi morto por não trabalhar ao domingo. Ele foi morto por não querer trabalhar ao sábado. Então, o passo a seguir nas leis dominicais é exatamente isso: obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado. Isso encontra-se em Apocalipse 13, versículo 16, que diz: "E faz com que a todos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas." Ou seja, esta segunda lei dominical literalmente significa receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. Agora sim nós temos um problema. Agora sim, todas as pessoas têm que decidir se querem observar a lei de Deus ou a lei dos homens. A primeira lei não tem problema nenhum. Todos podem concordar. Mas esta segunda lei, não. Ora, os argumentos da primeira lei servem para esta lei. O argumento moral, o argumento científico, é os principais argumentos, embora haja outros, mas a profecia diz que são os principais argumentos que vão levar o mundo a aceitar a primeira lei dominical. Mas esses argumentos não servem para esta segunda lei dominical. Porque parar o mundo ao domingo não significa obrigatoriamente obrigar o mundo a trabalhar ao sábado. Então nós precisamos de um novo argumento para esta segunda lei dominical. O que é um pouco estranho, porque as notícias parecem indicar o contrário. Não sei se ouviram falar desta notícia aqui em Portugal, penso que o ano passado. Está ali pequenino, mas eu digo, foi no Diário Notícias e passou, penso que na comunicação social em geral, que diz que o governo admite testar semana de 4 dias na função pública. Já ouviram falar disto? Aliás, por toda a Europa se fala não em trabalhar mais, mas em trabalhar menos. Certo? Desde a Segunda Guerra Mundial, se formos ver as estatísticas de todos os países da Europa, as pessoas trabalham cada vez menos. Agora uma pergunta eu faço. Quando nós trabalhamos menos, produzimos mais ou produzimos menos? Provavelmente menos, certo? Então, como é que nós podemos idealizar ou pensar que o mundo vai ser obrigado a trabalhar ao sábado se nas notícias que nós vemos é planos para as pessoas trabalharem menos tempo? Certo? E agora eu faço uma pergunta. Se nós temos a obrigatoriedade do mundo parar um dia por semana, como é que eu obrigo alguém a trabalhar no dia de sábado? Já pensámos nesta pergunta? Como é que eu obrigo? É que se já temos um dia obrigatório em que temos que parar, agora obrigar alguém, todas as pessoas a trabalhar ao sábado, isto significa o quê? Isto significa que as pessoas têm que parar um dia e trabalhar. Já pensámos nisto? Quantos dias? 6 dias.
É a única maneira que nós temos de obrigar todas as pessoas a trabalhar ao sábado. Mas isto parece que vai em contra aquilo que nós vemos nas notícias. Pois é que tudo isto faz parte do plano. Posso partilhar com vocês um plano? Sim? Para isso nós temos que estudar finanças. Não sei se gostam de finanças. Há aqui alguém que gosta de finanças? Eu estudei a microeconomia, macroeconomia, fui gestor de uma empresa durante 25 anos, finanças é algo que eu gosto, ok? Que eu gosto. Só que, algum tempo atrás, eu decidi estudar a história do nosso sistema financeiro. Sabem que nós temos um sistema financeiro que nunca existiu na história da humanidade. É o único sistema financeiro, é uma experiência nova, o sistema financeiro atual que vigora desde a Segunda Guerra Mundial. Mas para percebermos, eu queria apresentar-vos este senhor. Conhecem este senhor? David Hume. David Hume propôs, em 1752, um sistema financeiro que facilitasse o comércio internacional. E vocês todos sabem isto, ok? Se calhar não tinham pensado nisto, mas todos sabem. Como é que, antes desta data, e aliás os portugueses foram pioneiros nisto, o que é que os portugueses foram pioneiros? Fazer o quê? A fazer comércio via marítima, sabiam? Já sempre existiu comércio entre os países europeus e a China e a Índia. Sempre existiu, mas ele era por via quê? Terrestre. No entanto, e agora reparem bem, se um artigo vem da China ou da Índia por via terrestre, qual é o último país de destino dessa mercadoria? Portugal. É o mais longe de todos. E sabem que por cada país que passava a mercadoria, eles tinham que pagar o quê? Impostos. Ou seja, qual era o país em que a mercadoria chegava o mais caro possível? Era a Portugal. Então Portugal teve uma ideia. Bom, os artigos chegam aqui tão caros, nós vamos tentar fazer uma coisa que é super perigosa, super dispendiosa, mas que vai valer a pena, que é aí que é? Ir de barco. E não sei se vocês sabem, até hoje, esta maneira é aquela que é mais usada no comércio internacional. Até hoje. E foram os portugueses que inventaram. Ora, este modelo depois foi copiado pelos espanhóis, pelos holandeses, pelos ingleses, mas acarretava um grande problema. Quando um barco ia à procura de comprar especiarias, ou seja o que for, o que é que eles tinham de levar com eles? Exatamente, tinham que levar dinheiro. O que é que era dinheiro nesta altura? Era moedas de ouro ou de prata, certo? Então os navios literalmente iam carregados de moedas de ouro e moedas de prata. E o que é que acontecia quando um navio se afundava? Lá se ia aquele ouro todo, aquela prata toda, certo? Ainda hoje existem caça-tesouros que andam à procura dos navios desta época porque no fundo do mar tem lá muitas moedas de prata, muitas moedas de ouro. Isto era complicado, certo? Então este senhor teve uma ideia. A ideia foi criar um sistema financeiro chamado de Gold Standard. Vocês já ouviram falar disso? Então qual foi a ideia? A ideia é o seguinte, então, nós vamos fazer isto um sistema internacional e vamos falar com os bancos, ok? E em vez de nós andarmos com o ouro para trás e para a frente, os bancos guardam o ouro e nós emitimos um papel que representa esse ouro e damos às pessoas. E as pessoas levam esse papel no barco, quando chegam a outro país para fazer negócio, vão ao banco de lá e trocam aquele papel por quê? Por ouro, para poderem fazer o negócio. É uma boa ideia ou não é? É uma excelente ideia. Foi assim que nasceu o dinheiro em papel. Nós hoje chamamos de quê? Como é que não? Notas, exatamente. Ou seja, o que era uma nota? Era um título que representava um valor do ouro, ok? E era muito mais seguro viajar com um papel do que com uma mala cheia de ouro, certo? E sempre que era preciso, as pessoas pegavam no papel, iam ao banco e trocavam por ouro. Ora, as pessoas começaram a ficar tão habituadas a isto que as pessoas deixaram de ir ao banco trocar aquilo outra vez para ouro, porque podiam usar simplesmente o quê? Podiam usar simplesmente as notas, certo? Muito bem. E isto resultou muito bem. Vou só ler o que é que diz sobre a história.
Diz o seguinte, o Gold Standard foi um sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o século XIX até à Primeira Guerra Mundial. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitidas em ouro ou em prata, porque houve um país que fez em prata, que foi a China, mas todos os outros países fizeram em ouro. E, de facto, o Gold Standard durou até ao final da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, as notas eram o quê? Eram certificados que valia o quê? O valor do ouro que estava guardado no banco, certo? Então as notas tinham um valor. Muito bem. Acontece é que durante a Primeira Guerra Mundial e sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, a Europa, todos os países da Europa precisavam de muito dinheiro. Então uma das maneiras de eles conseguirem ter dinheiro para comprar alimentos e armamento, foi simplesmente enviarem o ouro deles para os Estados Unidos para serem apoiados por alimentos ou por armas. Sabiam? Até hoje, a grande maioria do ouro português e do ouro europeu encontra-se onde, sabem? Nos Estados Unidos. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, onde é que estava o ouro? Estava nos Estados Unidos. Então, os países europeus precisavam de se reconstruir, mas não tinham maneira de imprimir notas, porque não tinham ouro, certo? E não tinham como comprar o ouro, porque estavam numa situação financeira muito debilitada. Então, os países juntaram-se aqui, neste hotel, numa pequena terra chamada Bretton Woods. E lá celebraram um novo sistema financeiro para substituir o anterior, do Gold Standard. E estes acordos foram propostas definidas entre os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Austrália, entre outros 44 países, e foi feito em 1944, que elaborou as regras para o novo sistema monetário internacional. O sistema foi concebido nas negociações, recebeu o nome da localidade em que o evento foi realizado, Bretton Woods. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Ou seja, neste dia, eles reuniram-se, temos que fazer alguma coisa. Porque o sistema anterior não funciona, porque os países da Europa não têm ouro para poder imprimir moedas. Então eles tiveram uma ideia. Já que o ouro está todo nos Estados Unidos, os países europeus, para emitir notas novas, em vez de terem que ter o ouro, o que é que eles decidiram fazer? Tinham que ter dólares. E os Estados Unidos tinham então o quê? O ouro. Perceberam? Sim ou não? Isto é muito importante perceberem isto. Então, os países europeus puderam imprimir notas, sem terem ouro, tinham apenas de adquirir o quê? Dólares. E isto fez com que o dólar passasse a ser a moeda de reserva internacional. Ok? Até aqui, estamos todos bem? Sim ou não? As notas continuavam a ter valor, certo? Porque elas tinham, os bancos nacionais compravam os dólares e os Estados Unidos tinham o ouro, certo? Muito bem. Isto resultou muito bem até 1971, quando este senhor, o Richard Nixon, anunciou em direto na televisão que ia suspender a ligação do dólar com o ouro durante alguns dias. Ok? Eu até vou ler. Portanto, o sistema que foi feito após a Segunda Guerra Mundial durou até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos, de forma unilateral, acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro, o que tornou o dólar uma moeda fiduciária. Esta decisão, referida como Choque Nixon, criou uma situação em que o dólar dos Estados Unidos se tornou uma moeda de reserva usada por muitos países. Então, o que é que aconteceu? Um dia, o presidente dos Estados Unidos foi à televisão e disse assim: olha, durante alguns dias eu vou suspender a ligação entre o dólar e o ouro. Sabem porquê? Porque ele precisava de imprimir mais dólares, mas não queria comprar o ouro. Então ele disse assim: durante uns dias vamos suspender. Sabem quanto tempo demorou essa suspensão?
Até hoje. Nunca voltou a ser restabelecida a convertibilidade entre o dólar e o ouro. Então o dólar passou a ser uma moeda fiduciária e, por consequência, todas as moedas de todos os países passaram a ser moedas fiduciárias. Já ouviram falar deste nome? E agora a pergunta é, o que é uma moeda fiduciária? Isso é que é mais difícil, não é? Uma moeda fiduciária é aquela que não tem valor intrínseco. Ou seja, não tem nada que dê valor a essa moeda. É simplesmente papel que é impresso sem ter nada de reserva que sustente esse valor. Perceberam a diferença? Então nós passamos de ouro, que era dinheiro, para papel que representa ouro, para papel que é impresso que não representa nada. Perceberam? Então, basicamente, o dinheiro que temos atualmente é dinheiro do monopólio, que pode simplesmente ser impresso. Perceberam? Ok. Eu não vou explicar as consequências que isto tem, mas para os países imprimirem dinheiro, eles passaram a ter que fazer uma coisa muito interessante, que é contrair dívida. Ok? A aula de economia está quase a terminar, ok? Já vamos perceber o que é que isto quer dizer. Então vamos a termos práticos. Imaginem que eu trabalho numa empresa e ganho 1000 euros por mês. Pode ser? Para facilitar as contas, 1000 euros por mês. No entanto, todos os meses eu gasto 1200 euros. Certo? Isso quer dizer que eu tenho um déficit de quanto por mês? 200 euros. Já ouviram falar da palavra déficit, não já? Ok. Normalmente os países têm déficit. Sabem o que é que isso significa? Que no final do ano eles gastaram mais do que aquilo que receberam. Ok? Então vamos voltar ao meu exemplo. Eu ganho 1000 euros, gasto 1200. No mês a seguir eu ganho 1000 euros e gasto 1200. Depois, passado mais um mês, eu ganho 1000 euros e gasto 1200. Estou aí no bom caminho, certo? Não estou. O que é que acontece? Para eu conseguir gastar mais do que aquilo que eu recebo, o que é que eu tenho de fazer? Tenho que aumentar a minha dívida. De alguma forma, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para conseguir gastar mais do que aquilo que eu ganho, certo? Então a dívida vai aumentando. Se eu continuar sempre a fazer isto, qual é o destino final? É a bancarrota, certo? É possível eu continuar a gastar mais do que eu recebo para sempre. Mas isso é exatamente o que os países estão a fazer desde 1960, 1970. Então vamos pegar no exemplo, nós podemos pegar no exemplo de vários países. Vamos pegar no exemplo dos Estados Unidos, que é aquele que nos interessa. Porquê? Porque como os Estados Unidos são a moeda de reserva, todas as economias estão ligadas ao dólar, todas elas. E o que é que acontece? Se houver problemas na economia dos Estados Unidos, vai haver problemas onde? Em todo o mundo, ok? Então vamos dar aqui um exemplo. Este é um site que pega nos números que são divulgados pelo governo dos Estados Unidos e o converte não se preocupem que não conseguem ler, converte-o numa tela com esses números para ser mais fácil de nós visualizarmos. E dá para ver em qualquer dia de qualquer mês, de qualquer ano. E está em direto sempre os números a aparecer. Então, estes são os números de 1980, ok? Esta era a dívida dos Estados Unidos em 1980. A dívida dos Estados Unidos em 1980 eu vou usar a terminologia lá dos Estados Unidos, que é mais fácil, 918 bilhões de dólares, ou seja, quase 1 trilhão de dólares. E pergunta para vocês, a dívida do governo pertence a quem? Devia pertencer a quem faz a dívida, não é? Mas não pertence. Ela pertence ao contribuinte. Ok? Portanto,
a dívida do nosso país pertence a quem paga impostos, ou seja, pertence a mim e a cada um de vocês. Então, se repararem, tem ali um número que diz debt per taxpayer, ou seja, dívida por contribuinte, que naquela altura era de $12.000, ok? 1980. Agora, os anos passaram, o que é que vocês acham? A dívida aumentou ou diminuiu? Se existe déficit, a dívida aumentou. Então estamos no ano 2000. No ano 2000 a dívida já não era quase 1 trilhão, mas era de 5,6 trilhões de dólares. O que significa que no ano 2000, cada contribuinte americano da dívida do Estado devia $54.000. Começa a ficar mais difícil, não é? Bom, vamos avançar para o ano 2000. Ano 2000 temos 29 trilhões de dólares de dívida. Cada contribuinte devia $271.000. O que é que vocês acham disto? Hoje, acham que está, 5 anos depois, acham que está pior ou melhor? Pois é, está-se a aproximar dos 37 trilhões de dólares. Quer dizer que cada contribuinte americano deve $323.000. Mas sabem que os contribuintes não têm só a dívida do Estado. Também existe a dívida dos diferentes Estados, não é só a dívida federal. Existe a dívida das próprias pessoas, existe a dívida das empresas. Sabem quem é que paga estas dívidas todas? As pessoas. Cada contribuinte, se juntarmos estas dívidas todas, cada contribuinte americano hoje deve cerca de 1,2 milhões de dólares. O que é que vocês acham disso? Está a ficar difícil, não é? Pois é. É que, se nós olharmos para os números, e vamos olhar para os números friamente, o ano passado, a primeira vez que eu apresentei esta mensagem, os juros da dívida americana eram a 4ª maior despesa nacional. Hoje já não são a 4ª maior despesa nacional, são a 3ª maior despesa nacional. E eu não estou a dizer que a 3ª maior despesa nacional é pagar a dívida. Estou a dizer que é pagar o quê? Os juros da dívida. Os juros da dívida representam 1 trilhão de dólares por ano e gastam mais dinheiro a pagar juros da dívida do que toda a despesa de todo o exército americano. Ou seja, se a dívida continuar a aumentar, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vai chegar um dia em que não vai ser mais possível pagar a dívida, certo? E o que é que acontece quando alguém não consegue pagar a dívida? Vai à falência, não é? Mas sabem, e mais uma vez, sabem o que é que diz o Espírito de Profecia acerca disto? Reparem bem, eu vou ler. Quando a nossa nação, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, esta qual lei? A que já vimos até agora, já vimos duas, qual delas é? É a primeira. Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, ou seja, já está a primeira e já estão a querer fazer o quê? A segunda, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada no nosso país. Está a falar dos Estados Unidos. Isto significa a apostasia nacional e será seguida por quê? Pela ruína nacional. A profecia é muito clara. O que é que a profecia diz? Que, eventualmente, teremos o colapso do sistema financeiro. Aliás, diz o seguinte, nos eventos finais: Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho. Ou seja, aquilo que nos Estados Unidos falam de direita e esquerda. Bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas, os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal,
como nunca houve desde o princípio do mundo. É muito interessante porque, sabem, nos Estados Unidos, nós temos tido... Desculpem, estou a andar aqui... Como é que eu ando para trás? Nos Estados Unidos, nós temos tido, ao longo de muitas décadas, ou governos de esquerda ou governos de direita, certo? Sabem qual é uma coisa comum que eles têm tido sempre, quer em governos de esquerda, quer em governos de direita? Sabem qual é? Uma coisa que não muda, que é sempre igual, é que a dívida aumenta sempre, quer em governos de direita, quer em governos de esquerda. Isto é muito interessante porque, se nós olharmos para o que diz o Espírito de Profecia, diz que tanto a direita, conglomerados comerciais, confederações, como a esquerda, sindicatos, os trabalhadores, todos eles contribuem para aquilo que a profecia diz para a ruína nacional. E isto tem tudo a ver com as profecias. Porquê? Porque, não sei se vocês sabem, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava em ruínas e era preciso reconstruir a Europa, sabem o que é que as pessoas fizeram? Trabalharam mais ou trabalharam menos? Trabalharam muito mais. Ninguém falava em 4 dias de trabalho. Ninguém falava em trabalhar 6, 7 horas por dia. Todos falavam em quê? Trabalhar o máximo que podiam para reconstruir os países. O que é que vocês acham que é o resultado de um fim de um sistema financeiro? Acham que as pessoas têm que trabalhar mais ou têm que trabalhar menos para haver a recuperação económica mundial? Pois é. É por isso que a segunda lei dominical precisa de um argumento financeiro. E um argumento financeiro muito forte, porque é a única maneira de termos a obrigatoriedade de trabalhar ao sábado, porque vai ser preciso trabalhar mais. Mas até lá, o que é que nós precisamos? O que é que a profecia aponta? É que a luta entre a direita e a esquerda, todas vão contribuir para quê? Para o piorar das economias, o piorar da dívida, até ela ser insustentável. E por isso nós temos ideias como trabalhar 4 dias por semana. Fiquei sem... Não. Então, a segunda lei dominical é a obrigatoriedade de trabalhar ao sábado. Isto significa, então, receber o selo de Deus ou marca da besta. E qual é o argumento para esta lei? É um argumento financeiro. É muito interessante. E nós estamos a falar aqui de uma lei que, juntamente com a outra, vai transformar a maneira como se vive neste mundo. Eu tinha aqui mais alguns textos para ler, mas vou deixar estes textos para amanhã. Tem a ver com consolamento, amanhã falaremos disso. Amanhã temos o tema, sabem qual é o tema amanhã? Bitcoin e os eventos finais. Okay? É o tema mais estranho, é o título mais estranho, mas não se preocupem que vai fazer sentido amanhã, está bem? Mas eu queria, se tiverem a vossa Bíblia, já que estamos a falar em ruína nacional, fim de sistemas financeiros, queria que pudéssemos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. E no versículo 3, reparem bem o que é que diz aqui neste versículo. Eu vou ler a minha tradução e depois vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok. Quando nós falamos de Apocalipse, é inevitável falar de tempos de angústia, de problemas financeiros, de pragas, como nós vamos falar ainda, de coisas que não são assim muito agradáveis, certo? Mas o que é que diz logo no início do livro do Apocalipse? Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz, certo? Então vou ler outra vez. Feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras que estão neste livro. É o que diz o texto, sim ou não? Sim? Então,
Isto é uma promessa de Deus para cada um de nós, sim ou não? O que é que quer dizer ser feliz quando lemos estes textos que são difíceis, que se encontram em Apocalipse? O que é que vocês acham que isto quer dizer? Lembram-se que temos estudado as árvores no capítulo 7, lembram-se? Que vão ser o quê? Protegidos pelo Senhor? Será que está relacionado com isto? É que Deus promete que aqueles que confiarem nele, mesmo no meio das dificuldades, vão ser o quê? Então, concordam com o que diz este texto? Feliz é aquele que lê, ouve e guarda a palavra desta profecia. Concordam sim ou não? Sim? Muito bem. Então agora vamos para Apocalipse 22. E no versículo, penso que é o versículo 7. Exatamente. É um texto paralelo com o que nós vimos, mas tem diferenças. Reparem bem nas diferenças. Diz o seguinte: eis que cedo venho, que é o que está no final do outro versículo, e depois diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É muito parecido com o outro que lemos, sim ou não? Fala que Cristo está quase a vir, fala que são felizes aqueles que fazem alguma coisa relacionada com a profecia, mas tem uma diferença, não tem? É que no início diz que serão felizes aqueles que leem, ouvem e guardam, certo? Hoje estamos a cumprir pelo menos duas destas coisas, certo? Pelo menos ler e ouvir nós estamos, ok? Falta saber se estamos a guardar. Mas no fim, não diz que é feliz aquele que lê, que ouve e que guarda. No fim diz o quê? Que é feliz aquele que guarda. O que é que isto quer dizer? Muito bem. Vai chegar a uma altura em que já não vale a pena, irmãos. Já não vale a pena nós tentarmos ler, tentarmos ouvir, porque as coisas já vão estar a acontecer. Ou seja, lembra-se o versículo de ontem? A preparação é quando? Quando é que é o tempo para nós lermos e ouvirmos, estudarmos, devorarmos a profecia? É hoje. Porque vai chegar a uma altura em que já é tarde demais. E por isso, eu lanço um desafio a cada um de vocês. As profecias parecem ser coisas muito complicadas. Mas o que é que nos diz a palavra? Que feliz é aquele que lê, ouve e guarda. Eu não sei contra vocês, mas eu quero ser feliz. E especialmente no meio dos eventos que estão profetizados neste livro. Por isso eu quero lançar um desafio para vocês. Além de ouvirem, de estudarem e, sobretudo, guardarem aquilo que nós podemos aprender das profecias do livro do Apocalipse. Porque a promessa é muito simples. Aqueles que os fizerem vão ser protegidos pelo Senhor, vão ser abençoados pelo Senhor. E no meio das dificuldades, nós podemos ser felizes. Sabem que o livro de Filipenses é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. É um livro muito pequenino, uma carta aos Filipenses, muito pequenino. O apóstolo Paulo escreveu nesta carta 16 vezes a palavra regozijai-vos, que quer dizer sede felizes, sede alegres, certo? É muito interessante que Paulo, quando escreveu esta carta, ele já sabia que ia morrer. Ele estava preso em Roma e ele escreveu essa carta. Não sei se já alguém aqui teve a oportunidade de estar na prisão de Paulo, onde se pensa que Paulo estava preso lá em Roma, prisão marmita, lá no Fórum Romano, debaixo da terra. Tinha apenas um buraquinho em cima, de onde lhe davam de comer. Uma prisão escura, úmida, fria. Não é um lugar agradável para estar. E foi lá que Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, a dizer que os cristãos devem ser o quê? Alegres, felizes. Não é estranho isto? Porquê que Paulo, nas circunstâncias em que estava, falava em ser feliz? Sabem porquê que Paulo fazia isto? Ele estava minimamente incomodado de estar ali preso naquele sítio? Não. Ele estava feliz. Porquê?
porque é assim que se sentem aqueles que confiam plenamente no Senhor. Não importa o que se passa à volta, não importa as circunstâncias, não importa o lugar. Quem faz a vontade do Senhor será o quê? Feliz. E é esta promessa que o Senhor quer deixar para cada um de nós no livro do Apocalipse. E por isso eu lanço o desafio mais uma vez. Aceitemos o desafio que se encontra em Apocalipse 1, 3. De ler, de ouvir e de guardar as palavras que estão neste livro. Amém?